Boa noite a todos. Boa noite, doutora Adriana Bacello. Muito obrigada pela sua presença no Micromeio. Nós estamos no 37º Conversando no Micromeio. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga, e a gente organizou esse canal para fazer um compilado de microbiologia, né, de diversos assuntos, diversas áreas, para vocês. Então, vocês que estão entrando aqui no canal, que quiserem mandar pergunta, comentários, é só utilizar o chat, a gente lê aqui. E também vocês que quiserem se tornarem membro do canal, a gente lembra, né, que o canal tem um custo e se vocês quiserem o certificado, precisam ser membro do canal. Aí é só ir lá no YouTube, verificar, tem uma escrito membro, vocês clicam lá, qualquer dificuldade, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo pelo chat privado do Instagram, pelo telefone, se quiserem entrar no WhatsApp do Micromeio, também podem me pedir. Então, esse canal é feito para vocês e a gente convida, né, nossos convidados ilustres que vêm, dizem sim, gentilmente, e dedicam o seu tempo a compartilhar conhecimentos com vocês. Então, doutora Adriana, muito bem-vinda. A doutora Adriana é nutricionista, né? Doutora em pesquisa clínica, e ela vem falar de um assunto bem interessante, né, que me fez refletir muito, né, quando eu ouço falando sobre isso. A gente, quando vê um nutricionista, um psicólogo, um médico, a gente já quer se consultar, né? A gente já fala, ou tô com dor aqui, olha, tem um problema, aconteceu isso, mas não vem ao caso, mas eu vou relatar para vocês, né, que durante um tempo do meu trabalho em um laboratório clínico, e que eu me proporcionei a entrar e não ter hora para sair. Eu costumo dizer que eu não me dei esse limite, e eu também não tirava a hora da alimentação certa, né? E aí eu tive uma ansiedade bastante grande, que me levou a uma depressão, que me levou a um pânico e tudo mais. E hoje, na época, a minha psicóloga falava sobre isso, né? Você já viu um estudo que tem sobre bactérias e tudo mais? E hoje até convidei ela, né? Já para vir assistir. Lembrei, né? Falei, olha, lembra que você falava isso para mim? Isso já tem bastante tempo, foi em 2000, então já tem bastante tempo. Então me fez refletir muito o quanto que a alimentação, a microbiota, e hoje a gente vai descobrir isso, né? Vocês aí que estão passando por alguma situação, ou a gente vai ver se tem solução também, né, para resolver nossa ansiedade. Então, ninguém melhor que a doutora Adriana para contar isso para a gente. Doutora Adriana, o canal é todo seu. Seja bem-vinda e se apresente para a gente, pode começar, todo seu, todo seu. Obrigada, Janaína, obrigada a todos aí que estão nos acompanhando. É uma honra enorme participar desses momentos, né? Quando a Jana me convidou, eu confesso que aquela correria, eu parei para assistir alguns inteiro, né? Porque a gente é aquela coisa que você vai entrando e não assiste inteiro. E eu fiquei apaixonada e extremamente animada para poder fazer parte desse bate-papo, que para mim é um bate-papo. Né? Eu sou nutricionista de formação, tá, gente? Eu pedi para me apresentar um pouquinho nesse contexto. Nutricionista clínica, tenho especialização em nutrição clínica clássica, porque eu sou velhinha, sou da época que só tinha essa especialização para a área de clínica, e também aí quando a gente vai caminhando dentro do mundo da nutrição e dentro do mundo da saúde, a gente tem que ir se atualizando. Então, por isso, a gente foi entendendo um pouco mais de genômica, fazendo uma especialização em genômica, em fitoterapia, ou seja, querendo se cercar dos instrumentos que a ciência nos traz, porque, como a gente estava conversando um pouco antes de entrar, a gente não para de estudar, para poder se ajudar e ajudar os outros. Eu digo se ajudar e ajudar os outros, eu vou começar fazendo uma reflexão. A ansiedade, a ansiedade e a depressão, nessa dupla que a Janaína citou, ela está prevista para, em 2030, ser a principal doença em termos de saúde mental, como um problema de saúde pública. Né? A gente teve uma exacerbação do adoecimento mental com a questão da Covid, né? Covid é aquela questão do isolamento,
nos obrigou a olhar para alguns aspectos da vida que a gente não estava pronto, a lidar com um luto que talvez a gente não tivesse pronto, e aí a gente acabou se expondo a um adoecimento coletivo, eu vou dizer. Um pouco, e assim, a Janaína falou que viveu essa questão da síndrome depressivo ansiosa antes até da pandemia, vou dizer, Jana, eu também vivi, tá? Aquela coisa bem clássica, que você não aceita que está doente, porque, na verdade, a gente foi de uma geração que aprendeu que o legal era não ter tempo para si. E aí a gente aprende da pior maneira, que não adianta a gente só cuidar do outro, né? Aquela coisa do avião, se você não botar a máscara em você primeiro, você não vai ter condições de botar a máscara no vizinho. E aí a gente começa a estudar um pouco mais, peraí, esses sintomas estão muito, e os colegas te orientando e dizendo, olha, quem sabe você não cuida também de você, a ciência que você usa é a ciência de maior atenção. Então eu trabalhava com praticamente com doença infecciosa, por outras questões de saúde. Eu vinha trabalhar muito com genética, e quando eu vi que a questão da saúde mental merecia a minha atenção, né? Que aquela coisa de o olho na doença crônica não transmissível, na doença infecciosa. Eu trabalho na Fiocruz, então já passei por alguns ambientes da Fiocruz. Meu maior tempo de Fiocruz foi no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, aí no Rio de Janeiro, tá? Estou na Fiocruz do Ceará, mas foi meu maior tempo, ou seja, meu maior tempo clinicando no serviço público foi com doença infecciosa. E aí a gente olhar para a infecção por um outro prisma, por uma outra lente, foi importante a partir também do meu autocuidado. Então, a gente tem reflexões bem mais recentes sobre essa questão, mas quando a gente pensa aí início do século XIX, a gente já vê alguns autores criando rótulos de órgão. Estou falando muito alto, não? Quando eu botei fone de ouvido? Não, tá. Eu estou gritando no meu ouvido. Está perfeito, está perfeito. Meu aqui, né? O que acontece? A gente vê que era o coração sobre amor, sobre cuidado. O intestino, a frase do fulano está enfesado, quando ele estava constipado, né? O intestino relacionado à questão de humor, de raiva, felicidade. E aí isso foi tido como um mito durante muito tempo. De 10 anos só para cá, é que os documentos começaram a mostrar de forma mais clara que isso tinha muito fundamento e que tem muita relação. Então, aquele olhar de que o intestino, a gente tem 2 cérebros, na verdade, né? De que o intestino é um segundo cérebro, ele começou a ganhar mais força. Reflexões sobre o fato de que esse órgão ele tem de 100 a 500 milhões de neurônios, né? Depois do cérebro, ele é o órgão mais inervado, vamos dizer assim, então com maior conexão. Tem alguns autores que brincam, praticamente dizendo que são 2 adolescentes que passam o dia conversando entre mensagens, né? Nosso intestino, nosso cérebro, e aí, se a influência do nosso intestino para andar no nosso cérebro e para receber comandos dele é tão importante, é melhor a gente começar a respeitar ele e o que influencia ele, né? Que, no caso do nosso bate-papo aqui, a gente elegeu a microbiota por esse protagonismo que a literatura científica vem trazendo. Eu trouxe uma apresentação para poder ilustrar melhor esse nosso bate-papo, e eu acho que a gente vai conversando, tá? Quem quiser me interromper, pode me interromper. Eu até, assim, como a Jana me falou que podia e devia ser algo mais descontraído, apesar de eu botei meu highlights aqui do tipo, eu não posso esquecer de falar isso, porque isso é legal. Então, assim, se eu olhar assim para o lado, é porque eu quero ver se eu esqueci alguma coisa legal que eventualmente vale a pena documentar, vale a pena lembrar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a ansiedade per se é uma resposta emocional. Então, você ficar com pequenos momentos de ansiedade, eu estou ansioso porque eu vou fazer uma prova, eu estou ansioso porque eu vou comer a comida da minha avó, que faz tempo que eu não como, isso é legal, estou ansioso pelo resultado de um concurso que eu fiz, isso é legal. Agora, quando a gente começa
a gerenciar a nossa vida pela ansiedade, é que aí começa a ter uma manifestação que a gente chama de grau de impacto na vida cotidiana. Porque eu acabo gerenciando a minha vida. Não, eu não vou sair porque eu estou com medo que se eu andar na rua vão me roubar o celular, e aí daqui a pouco... Inicialmente, você só prende o celular no corpo, bota na bolsa, né? Depois prende no corpo, daqui a pouco você sai sem o celular, daqui a pouco você não sai. Né? Quando chega nesse ritmo, que é de mudar o teu cotidiano, merece um pouco mais de atenção. Lógico que a gente tem algumas causas envolvidas. Tem pessoas que têm uma predisposição genética maior a ter ansiedade, depressão, compulsões e tal. Mas também tem uma questão de ambiente. O Covid, que a gente citou agora, ele foi um fator ambiental muito importante. Toda vez que a gente fala assim, a incidência de tal doença, ou seja, o número de novos casos de tal doença está aumentando. O que está acontecendo no jeito de viver daquele grupo que faz com que isso aumente? Eu vou fazer um paralelo com a obesidade, porque o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, está toda hora falando em obesidade, graças a Deus, porque vai conscientizando, né? Se a gente olhar a nossa curva de crescimento de obesidade, ou seja, de uma relação de peso com relação à altura em adultos equivocada ou além do ideal, às custas de gordura, porque, né, você pode aumentar de peso às custas de massa muscular, a gente começa a perceber que ela é muito parecida com a curva americana, tá? A curva americana, vou pedir desculpa, estou cheia de alergia. A curva americana, ela é crescente há muito tempo. E o percentual de obesidade mórbida nos Estados Unidos, ele é assustadoramente maior do que dos outros locais do mundo. Mas a gente está indo para aquele caminho. A gente herdou, vamos dizer assim, pós-industrialização, um consumo de industrializados muito grande, de processados muito grande. Adriana, você fala de ansiedade e agora está falando de obesidade. A gente vai usar essa fala lá na frente, tá, gente? Estou só fazendo um elo aqui. Esse comportamento de uso de alimentos mais industrializados, processados, né, ultraprocessados, que até o Ministério da Saúde vem fazendo uma campanha importante para minimizar o consumo, ele é um alimento, ou melhor, ele é um produto alimentício. Toda vez que tiver mais de 3 ingredientes, você já desconfia. Não é um alimento, ele é um produto alimentício. Ele precisou ser fabricado. Né? Você não conseguiria fazer dentro de casa daquela maneira. Toda vez que a gente estiver consumindo alguma coisa assim, principalmente com uma cota de açúcar, de gordura muito importante, eu vou estar expondo o meu corpo a uma sobrecarga de aditivos, de caloria e tudo mais. Então, eu estou mudando o ambiente. O que aconteceu pós-época industrial no Brasil foi a mesma mudança de ambiente alimentar que a gente fala que aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, o ambiente alimentar fala muito do como o nosso corpo vai responder, certo? E esse ambiente alimentar também influencia na questão da ansiedade, porque já tem vários documentos, e a gente vai mostrar alguns aí para discutir, que eles modificam a nossa saúde mental. Então, a gente tem que começar a olhar para o nosso ambiente alimentar e, de repente, mudar o ambiente para nos ajudar a modular a nossa alimentação a favor da modulação daquela microbiota intestinal. E também questões psicológicas, né? Estresse. Eu citei o Covid. O Covid foi um estresse enorme que a gente foi exposto. Então, diferentes estresses podem estar relacionados. Eu passei por vários lutos que acabaram gerando um estresse tão importante que eu evoluí para a clínica de síndrome depressiva ansiosa. Então, assim, cada um tem a sua história, né? Mas o fato é que o estresse... A Janaína falou relacionado ao trabalho ali de não ter hora para nada. Então, assim, cada um tem a sua história. E essa história, é lógico que o estresse, a vontade dela de trabalhar mais do que deve, se ela não tivesse um ambiente indutor de estresse no local de trabalho, também não... Tudo bem, ela conseguiria gerenciar por mais tempo. Isso acontece comigo também. Se meu ambiente não tivesse sido também... Então, o somatório de fatores... Nada é unifatorial, é tudo polifatorial. Então, a gente tem um somatório de questões que vão nos levar àquela situação. Como a questão do ambiente é uma questão
mais fácil de gerenciar do que o estresse externo e do que a nossa genética que a gente nasceu, é disso que a gente vai falar, tá bom? Então, a gente vai falar de fatores ambientais que são mutáveis e que vão nos ajudar a modular a nossa microbiota para o nosso bem, ok? Bom, agora, vem cá, como é que eu vou saber se eu estou com ansiedade? A pessoa com uma síndrome de ansiedade, ela fica mais irritada, ela fica com preocupações excessivas, dificuldade de concentração, ela não suporta intervenções, ela sente medo, enfim, tem dificuldade de concentração, ela percebe que ela não está bem. Ela pode não aceitar ou demorar a aceitar que aquilo é um processo de adoecimento. Mas a gente percebe quando a gente não está bem. Então, o que a gente vai conversar agora é até que ponto esses dois adolescentes que eu falei do início, né, nosso cérebro e nosso intestino, quando trabalham de forma juntas, eles podem comandar o nosso corpo, organizar, interpretar os dados da nossa vida de maneira mais coerente. Para ajudar vocês a pensarem um pouco nisso, eu vou usar um exemplo de um hormônio da moda, tá? O que acontece? A gente tem aí GLP-1, né, sendo utilizado farmacologicamente, com uma excelente resposta, porque esse peptídeo que funciona como o glucagon, né, traduzindo aí o like, né, do glucagon, ele vai ter algumas ações que vão impactar na mudança que o nosso corpo responde. Porque, na verdade, a nossa célula do intestino, ela produz o GLP-1. Você come e ela manda. Na verdade, o cérebro recebe o comando de que nós estamos comendo e que não precisa mais mandar sinais de fome, tanto pelo comando elétrico daquele monte de neurônio que eu comentei, quanto por hormônios. E eu vou falar do GLP-1 especificamente só porque ele está na moda, né? Só porque ele é um análogo que está na moda. Então, assim, ele vai dizer que é para produzir insulina, que é para produzir células betas, que é para reduzir a sensação de fome, que é para reduzir a produção de glucagon, que é para reduzir a motilidade para o estômago ficar cheio por mais tempo. E aí, com isso, a gente para de comer. Isso deveria ser o raciocínio normal. A gente para de comer ou come menos, porque aquilo dali já ficou satisfeito. Então, essa medicação tenta mimetizar, tenta copiar esse mecanismo. Vocês acham que se o intestino não tiver com as células saudáveis, ele vai conseguir mandar esse comando de maneira adequada? Não. Então, aquela pessoa que está com uma dieta totalmente desregrada, desbalanceada, ela está com uma população de microbiota também adoecida. Bom, Adriana, o que é população de microbiota? A gente tem vários micro-organismos, temos slides aí na frente que eu vou explicar melhor sobre isso, mas assim, quando a gente nasce, a gente começa a ter contato, tem trabalhos que dizem que a microbiota, a gente não vou falar, não vou me afundar muito nisso na frente de um monte de biólogo, porque eu vou invadir a área deles, mas assim, que a gente pode ter um contato com uma microbiota da mãe já desde ali da placenta, mas a maioria dos documentos dizem que o maior contato, ou o primeiro contato, dependendo da literatura, é no momento que a gente nasce. Por isso, o nascimento por parto normal ele é tão importante, porque a gente tem mais contato com a microbiota da mãe do que com a microbiota de um ambiente hospitalar, por exemplo. Bom, esse primeiro contato é importantíssimo, porque as bactérias benéficas, a gente tem um monte de bactérias que ajudam o nosso corpo a funcionar, elas vão começar a trabalhar em favor do nosso corpo. O problema é que, ao longo da vida, a gente vai se expondo a bactérias boas e bactérias ruins. E elas precisam da nossa ajuda também. Elas ajudam produzindo hormônios, sintetizando vitaminas, produzindo ácidos graxos. Então, apoiando-se dessa maneira, assim, apoiando o fator imunológico, tendo ações anti-inflamatórias. Agora, a gente também existem bactérias que elas são do mal, vamos dizer assim, elas são patogênicas, elas podem causar doenças. E a gente precisa, vou dar já um spoiler do nosso encontro, a gente precisa alimentar o melhor possível essas bactérias.
E o problema é que, vamos dizer que eu seja uma bactéria, a Janaína seja outra, o alimento que eu gosto não é o mesmo que a Janaína gosta. E aí não é o mesmo que o João gosta, não é o mesmo que o Flávio gosta, não é o mesmo que o Joaquim gosta, não é o mesmo que a Maria gosta, e assim por diante. Então, as bactérias, elas têm preferências alimentares diferentes. Na hora que eu entendo isso, eu preciso entender quais são os alimentos que alimentam mais as bactérias que me ajudam, que são benéficas, e quais os alimentos que alimentam mais as bactérias que atrapalham a minha vida e causam inflamação, tá bom? E é aí que o jogo do ambiente melhora para o nosso pensar sobre o quanto que eu posso prevenir a inflamação do meu intestino para poder melhorar a resposta e a comunicação, o bate-papo desses dois adolescentes que eu falei no início, nosso cérebro e nosso intestino, funcionar com assuntos legais e não com assuntos que não são legais. Bom, outra coisa que eu queria falar, antes até da gente falar dessa questão. Vocês sabem como é que brasileiro come, segundo esses mapas que traduzem a alimentação, essas pesquisas que fazem questionamentos sobre alimentação? Diz que a gente come, basicamente, trigo e batata, que apenas 10% da alimentação da maioria dos brasileiros vem de origem vegetal, e pasmem, que 60% vem de alimentos processados, ou seja, de produtos alimentícios. Então, isso também não está andando junto com aquela questão que eu falei sobre o ambiente que está me adoecendo? O quanto que eu estou favorecendo o adoecimento? Será que a questão do estresse do Covid foi importante? Foi. A questão de mudança de comportamento, aumento de horas de sedentarismo e redução de atividade física não estão impactando? Estão. Mas será que a minha diversidade, ou seja, a variedade dos alimentos que eu consumo e o tipo de alimento que está prioritário também não está alimentando quem não deve, dando mais comidinha para a bactéria patogênica do que para a bactéria benéfica? Porque tem uma coisa, se eu ficar muito bem nutrida e a Janaína ficar sem comer porque não tinha nada que ela gostasse de comer, o que vai acontecer é que eu, mais forte que ela vai acabar morrendo e eu vou acabar multiplicando. Então, quando eu alimento só com um tipo de comida, tem alguém se dando mal nessa história. O ideal é que quem se dê mal sejam as bactérias patogênicas, mas assim, quanto menos diversa, quanto menos variada for a minha flora, mais eu vou estar tendendo a não ter o número de bactérias e os tipos de bactérias do bem que meu corpo precisa para funcionar legal. Bom, esse artigo que eu trouxe para a gente olhar, ele é de doença de Alzheimer. Adriana, o que tem doença de Alzheimer a ver? Você nem ia falar de ansiedade? Bom, a gente não está falando de saúde mental? O que acontece? Existe um produto que é fruto do metabolismo da bactéria, ou seja, quando ela come, ela produz resíduos metabólicos, toxinas e tudo mais. Né? A gente, quando se alimenta, não produz energia para o nosso corpo funcionar, mas também não libera fezes, urina, suor, né? Bactéria tem liberação de produtos que são do bem, que são resíduos, que são toxinas, enfim. O que acontece? Existe um produtozinho chamado lipopolissacarídeo, que é produzido e que ele altera, ele atrapalha, ele aumenta a neuroinflamação, a inflamação da mucosa intestinal, causando uma permeabilidade exagerada, mas também uma neuroinflamação, causando uma permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, aquela pessoa que diz assim, nossa, eu comi tanto e você está passando mal agora e eu não estou passando mal, né? Porque a gente tem mecanismos diferentes de resposta. Então, assim, se eu comer camarão e eu sou alérgica, eu vou passar mal agora, porque é mediado por um anticorpo, por uma imunoglobulina de resposta rápida. A gente tem duas imunoglobulinas que são mais relacionadas a uma resposta alimentar, que é e lenta, que é a imunoglobulina A, que tem mais a ver com secreção de mucosa, lágrima, saliva e tal, e a imunoglobulina G, que tem mais a ver com a circulação mesmo, e que passa mais um tempo, e que vai identificar lá, eventualmente, um alimento que entrou não tão degradado a simplesmente proteína, e que o corpo, que achava que estava tudo legal, começa a reconhecer como problema. Se vocês pensarem bem,
o tubo digestivo ele não é dentro do nosso corpo, ele é uma luz. O que passa por ele, nem tudo o nosso corpo, o intestino permite que entre. Existe um controle de permeabilidade. E esse controle tem um motivo. Por quê? Porque tudo que é do nosso próprio corpo, a gente reconhece como sendo self, como sendo legal, como sendo meu. Quando não é do meu corpo, eu não reconheço como self. Então, meu corpo aprendeu que comida era legal, porque após o trabalho das enzimas digestivas, ele era quebrado em moléculas pequenas que são utilizadas pelas nossas células para nos manterem vivos. Mas se as moléculas não entrarem no nosso corpo tão pequenininha e degradada, o nosso corpo vai entender como um antígeno, como um problema. E ele vai querer se defender. Então, mais para frente, um pouquinho, a gente vai ver que isso vira um excelente problema, um enorme problema. Ainda dentro desse artigo, então, eu queria que vocês prestassem atenção que é importantíssimo que a gente, para não ter a progressão de doenças do nosso sistema nervoso, a gente consiga manter a integridade dessa barreira hematoencefálica. E também a gente precisa evitar que haja micro-organismos, toxinas ou outros ativos, né, como os lipopolissacarídeos, que sejam capazes de fazer mal. Então, eu também preciso cuidar da inflamação da minha mucosa intestinal. Então, eu também preciso cuidar que não haja uma produção exagerada, exacerbada de lipopolissacarídeos para não acabar me induzindo um leaky gut, ou seja, um aumento da permeabilidade dessa minha mucosa. Esse outro artigo, ele me traz um olhar para que esse componente de ansiedade, eu devia ter colocado ele lá atrás, mas ok, eu sou tagarela, falo as coisas antes do tempo. Esse componente de ansiedade, ele está muito relacionado também com alterações do tubo digestivo. Então, a gente tem um percentual de pessoas ansiosas grande. Eita, peraí, fui limpar um negócio na minha tela e percebi que o negócio é touch aqui. E eu não consigo apontar, não, né? O primeiro quadradinho aqui para a direita, se eu conseguir, vocês me dizem como, tá? O primeiro quadradinho aqui para a direita, vocês vão ver que algumas alterações são notadas: vertigem, diarreia, tremor, palpitação, enjoo. Na verdade, se você pensar, você recebeu assim, você está com medo de alguma coisa. Tem gente que tem uma bateção no coração, tem gente que tem cólica, né? Vai correr para o banheiro. Isso é o quê? Resposta de sistema nervoso do nosso amiguinho lá que está batendo papo, cérebro e intestino. Então, um responde muito ao outro. Eu, inclusive, estava lendo um trabalho há pouco tempo, dizendo que, inclusive, a nossa resposta facial e postura corporal influencia no entendimento que o nosso cérebro tem sobre o nosso sentimento e pode influenciar a resposta do nosso trato gastrointestinal. Então, para você ver como as coisas estão ligadas. Fizeram um trabalho de botar uma caneta na boca de uma pessoa, obrigando ela a ficar sorrindo, de várias pessoas obrigando a ficar sorrindo, e de outras pessoas obrigando a ficar com cara de triste, e mostraram várias imagens. E todas as reações mentais das pessoas que estavam com um sorriso obrigatório foram mais positivas do que as que estavam com um sorriso tristonho. O que mostra que a maneira que a gente encara a vida faz muita diferença também, porque o estresse está lá. Como é que você vai responder a ele? Isso também pode ser modulado pela sua postura, pela maneira que você encara os problemas que aparecem na sua frente. Bom, esse artigo fala um pouco daquela coisa que eu falei sobre se tem uma condição nova, então, um aumento de alguma ocorrência, então eu tenho que ver o que está acontecendo de diferente no mundo, para nos trazer para esse olhar de o que ansiedade e desbiose tem a ver um com o outro. Bom, tem a ver porque quando a gente tem alteração de motilidade, alteração da quantidade e do tipo de secreções que são liberadas pelas minhas células intestinais, do aporte nutricional que esse intestino está conseguindo absorver, do equilíbrio da minha microbiota, vai ter uma influência grande
na função cerebral, assim como a resposta de neurotransmissores, o estresse que eu estou submetido, o meu humor, o meu comportamento vão influenciar no funcionamento do meu trato gastrointestinal. Bom, isso aqui é só um exemplozinho de como um grupo de bactérias que a gente diz que são benéficas produzem um agente, que é o GABA, que pode ter ação calmante. Então, se a gente pensar que a gente tem relação com uma microbiota, então, que a gente estava falando, da permeabilidade, da motilidade, da possibilidade de troca de informação, da possibilidade, é que vocês não conseguindo ver onde é que eu aponto com o meu mouse, não, né? Ou consegue? Não, tá. Não, a gente não consegue. Tá bom. Então, e uma influência muito grande da questão da transmissão vagal, né? Que é aquilo que eu usei o exemplo ali eu comi e o cérebro já, epa, tá entrando comida, vamos botar mais saliva, vamos criar uma situação melhor. Bom, mas então o que é uma microbiota saudável? É um ecossistema desses micro-organismos que vivem no nosso corpo, na nossa pele, no nosso olho, no nosso nariz, na nossa boca, no nosso intestino, né? De maneira a estar bem diverso e com bactérias que sejam bactérias que vão ajudar o nosso corpo a funcionar para garantir uma digestão, para garantir uma imunidade, um metabolismo adequado. Bom, se eu tenho algum adoecimento relacionado à bactéria, porque eu tenho uma bactéria patogênica, né? Porque aquele rótulo, eu botei esse slide para desmistificar, aquele rótulo de bactéria faz mal. Porque tem bactérias realmente que são ruins, mas assim, a gente aprendeu lá atrás que doença específica tem bactéria específica, né? Então, o que a gente tem que pensar é como é que a gente vai cuidar da bactéria do bem para a gente poder viver em equilíbrio com ela, porque é isso que a gente precisa. Então, a gente precisa trabalhar atrás de uma saúde intestinal. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui que vocês vão pensar claramente, antes da gente aprofundar. Se vocês resolverem lá no churrasco, que vocês fizeram no domingo, fazer uma maionese, um arroz, um vinagrete, nananana, sobrou maionese, você esqueceu de botar na geladeira, deixou do lado de fora, aí sobrou tanta maionese, você ficou com pena de jogar fora na segunda-feira, vai dar nada, tá ruim não, come aquela maionese, você vai ficar com uma resposta inflamatória tão desconfortável que vai vir queda de pressão, moleza, sudorese, ou seja, todos os efeitos da liberação das toxinas na sua corrente sanguínea, né? Atacando aquela célula da mucosa intestinal, fazendo um edema que gere aumento de permeabilidade, entrando essas toxinas na corrente sanguínea e o corpo tendo que se defender, nessa confusão toda, atrapalhando a comunicação das células entéricas com o cérebro. Nossos adolescentes, um adolescente vai ficar molenga, não vai conseguir se comunicar com o outro direito, causar dano celular, então, nessas células e morte bacteriana. Em alguns dias, você está legal de novo, tudo bem. Provavelmente a maioria de nós vai ter que tomar remédio, mas em alguns dias. Agora, você imagina se todos os dias da minha vida, ou a maioria deles, eu acordar de manhã e eu comer um pão com manteiga, com embutido, eu tomar um leite com produtos cheios de aditivos, né, chocolatados e coisa e tal. Eu saio, aí eu não comia nem uma fruta, aí eu vou do meio da tarde, o pessoal está comendo um cafezinho, eu tomo um cafezinho com biscoito ou com bolo, aquele bolo industrializado. Chega na hora do almoço, eu mando uma massa com molho pronto, aquelas que vende, que você só joga na água quente, está tudo certo. Aí eu vou caminhando de tarde, bateu aquela fome, eu tenho que ir para o meu outro emprego, ou para a faculdade, ou eu moro longe, nananã. Tem uma Coca-Cola, um salgadinho frito, uma coxinha ali, eu vou encarar. Encara a coxinha com refrigerante e chegou em casa de noite, já estou cansado, não fiz nada, eu vou ver o que tem na geladeira, e aí vai de novo para o embutido, dorme e vamos lá. Passa dia, passa dia, passa dia.
que vocês acham que vai acontecer? Será que eu não estou alimentando as bactérias, mais das bactérias patogênicas do que as bactérias benéficas? Será que eu não estou matando as bactérias do bem e dando força para as bactérias do mal? Eu estou gerando uma inflamação. Só que essa inflamação, ela é lenta e ela é constante. Eu começo a me habituar a ter aquela dorzinha de cabeça de vez em quando. Eu começo a me habituar a acordar com uma dor no corpo que eu não sei muito bem o que é. Meu abdômen distende e eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas ok. Eu começo a ganhar peso, a acumular mais gordura, mais tecido adiposo. Na verdade, eu estou inflamando. A minha célula intestinal, que já ficou mais edemaciado, teve algumas mortes de células intestinais, está produzindo menos hormônios. E hormônios como serotonina e dopamina, eles são potencialmente produzidos nas células intestinais. Né? 70% a 80% da serotonina é produzida na célula intestinal. Vocês sabem qual é o principal remédio que os médicos, os psiquiatras prescrevem para a depressão? É um recaptador de serotonina. Ou seja, ele quer aproveitar o máximo a serotonina que está circulante para trazer para dentro da célula, para manter ali junto. Por quê? Porque quem deve estar produzindo serotonina está doente, está produzindo pouco. E aí a gente começa a sentir uma tristeza, uma vontade de ficar mais quieto, um desânimo. Porque o hormônio da felicidade, o hormônio que melhora o humor, ele está produzindo baixo, ele está com uma produção baixa. Aquele hormônio que te deixa mais alerta, ele também, que dá prazer, né, a dopamina, ele também está sendo produzido numa quantidade menor. E aí a gente fica se medicalizando. Não, por favor, não estou falando contra o uso da medicação quando indicado. Hoje os trabalhos estão dizendo que a modulação da microbiota intestinal, ela é um coadjuvante importante para a medicação. Porque sim, a gente precisa aproveitar o máximo da serotonina circulante. Mas é importante produzir mais, porque daqui a pouco vai faltar mesmo com a medicação. Aumenta a dose da medicação, aumenta a dose, aumenta a dose. Você vai querer sempre aumentar a dose ou você quer começar a ajudar o teu corpo a melhorar? Esses mesmos trabalhos dizem que no mínimo 4 semanas de um novo hábito instalado para poder começar a gente sentir efeito. Só que aí, vamos lá, ninguém muda de hábito assim, né? Então, se a gente quer que um hábito seja duradouro, a coisa tem que ser gradativa. Então, não são 4 semanas de tratamento. A maioria das pessoas demora de 8 a 12 semanas para chegar naquele hábito de estilo de vida indutor de saúde intestinal. Eu tenho que manter pelo menos mais 4 semanas para poder segurar. Aí eu te pergunto, depois de tudo isso, você vai voltar para aquele hábito alimentar que eu contei mais cedo? Não, né? Porque se você voltar, volta o problema, né? É preferível deixar o psiquiatra feliz para ele ir diminuindo a dose, e depois ele decidir se ele vai deixar uma dose basal ou se ele vai suspender a droga. E logo, a dieta não é a única coisa, vale a ressalva. Na verdade, eu preciso da psicoterapia porque já tem vários trabalhos mostrando que ajuste microbiota, atividade física, faço tudo, mas a pessoa só melhora de verdade quando o fator estressante é retirado. Você aprende a lidar com aquele estresse indutor. E eu tenho que pensar, eu falei em nervo vago, não foi? Pois é, tem alguns trabalhos que sugerem que controle de respiração melhora a resposta de nervo vago. Então, aquela terapia de respiração, sabe aquela coisa da meditação? Também ajuda. Sabe o que é mais legal, Adriana? Então tá, mas você está falando toda hora em atividade física, mas não tem nada a ver com saúde intestinal. Tem. A gente tem trabalhos também que mostram que a gente pode modular a nossa microbiota pela atividade física. E quanto mais diversa for a nossa atividade física, melhor é o padrão de microbiota, tá? Então a gente tem, agora eu vou para a minha colinha que eu falei, que eu não queria esquecer, tem um trabalho com atletas maratonistas, de corredores, com a bactéria Vionella. O que eles descobriram? Que aqueles pessoas que eram maratonistas, que corriam mesmo e tal, eles não tinham quase cãibra.
Enquanto aquela pessoa, que era aquele corredor do de vez em quando, que fazia uma maratona hoje, outra daqui a 2 semanas, que não fazia um treino regular, eles tinham mais cãibra, então eles tinham menos quebra de lactato. Então, eles identificaram na microbiota intestinal, no exame de fezes dessas pessoas, um percentual maior de veionela, que seria responsável, então, por melhorar essa quebra de lactato. E hoje em dia já está sendo estudada a possibilidade do uso de probiótico veionela em maratonistas ser considerado doping, porque eles conseguem atingir velocidades maiores. Mas tem um outro trabalho que é com rugby, né? Um trabalho americano com rugby, que selecionou a progéria e identificou que aquelas pessoas que tinham aquele lazer do rugby com mais frequência e que oscilavam com outras atividades, como corrida, musculação, eles eram mais longevos. Isso estava relacionado ao aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, acetato e butirato, que são ácidos graxos essenciais para a nossa resposta inflamatória, para nos defender da resposta inflamatória. Bom, eu vou parar no meu exemplo de bactérias por aqui, para não ficar só nesses trabalhos e poder andar. Mas a gente vai ter que lembrar que as bactérias benéficas ajudam na digestão, na proteção da mucosa intestinal, no fortalecimento do sistema imunológico, no controle de inflamação e na síntese dos hormônios. Tá bom? E eu também queria lembrar, vou botar meu papelzinho para cá para eu poder olhar ele daqui a pouco. Eu também queria lembrar que as bactérias patogênicas, elas não só podem translocar e causar uma doença, né, pulmão, alguma coisa assim, mas elas podem também fazer pequenas alterações que vão além da síntese de toxinas, né, para o nosso corpo. Por exemplo, tem trabalhos mostrando que elas alteram a nossa percepção gustativa, altera papila gustativa. Sabe aquelas pessoas que que provam alguns alimentos e dizem assim, esse não tem gosto, só tem preferência por alimentos hiper gustativos? Então, possivelmente, aquela papila gustativa está modulada pela microbiota intestinal. Na hora em que eu reduzir meu consumo de alimentos que fazem mal para a microbiota, que eu melhorar a atividade física, que eu melhorar meu controle mental, ou seja, que eu reduzir a produção de lipopolissacarídeos, eu vou ter papilas gustativas mais ativas, mais perceptivas para conseguir sentir o gosto daquele alimento que antes eu não sentia, tá? Bom, eu passei 3 slides, vou passar 3 slides aqui bem rapidinho, só para ilustrar essa questão do papel da microbiota estrutural, na questão de construção óssea, de reestruturação da própria mucosa, né, que vai ficar lesionada no processo inflamatório, na produção de angiogênese, na questão metabólica, com o metabolismo, com a modificação, né, com a modulação do sistema nervoso, com a modulação e digestão dos alimentos, com a proteção dessa mucosa, com a síntese de vitaminas e de ácidos graxos, com o metabolismo de medicamentos. E, por último, no sistema imunológico, então, sendo inicialmente uma barreira aí de resistência, mas também uma sintetizadora e estimuladora de resposta imunológica. O que, em resumo, significa dizer que o nosso intestino é uma barreira, que ele ajuda a amadurecer as células que vão nos defender, ou seja, do sistema imunológico, que ele sintetiza nutrientes, hormônios e vitaminas, que ele nos ajuda a utilizar os fármacos a nosso favor e a depurar as toxinas secundárias da nossa alimentação, que a gente bota um bocado de xenobiótico aí para dentro, a gente bota um bocado de toxina que já vem no alimento e a gente lê, não dá bola. Vou fazer o outro começar a ler rótulo a partir de agora. E propriedades anti-inflamatórias, né, antimicrobianas. E também está associada à regulação neural, ou seja, à regulação do eixo intestino-cérebro. Lembra que eu falei da questão do nascimento, do primeiro contato
com a microbiota? Pois é. Essa microbiota que eu falei, que o primeiro contato, e que ao longo da vida a gente vai tendo contato com novas, a gente pode dizer que a gente tem uma nossa assinatura da nossa microbiota intestinal lá por volta dos 5 anos de idade, entre 3 e 5 anos de idade. Mas, lógico que com o passar do tempo, eu vou sendo exposta a várias coisas. E a partir do momento que eu vou sendo exposta ao mundo, né? Eu vou me expondo ao mundo, eu vou induzindo uma modificação nessa assinatura. E aí, o que a gente vê é que existe uma tendência de comportamento para determinadas condições clínicas, para determinada idade, para determinadas condições de saúde nutricional, para determinados tratamentos, né, medicamentosos. E a gente precisa ter atenção a isso, porque essa influência na microbiota influencia muito na qualidade da nossa microbiota de assinatura, na nossa microbiota base. Por exemplo, tem trabalhos mostrando que aquelas crianças que tiveram um aleitamento materno até os 6 meses e aquelas outras que utilizaram a fórmula infantil muito precocemente, elas têm uma capacidade imunológica diferente e uma microbiota diferente. E a microbiota do indivíduo que foi amamentado, ela é mais pró à saúde do indivíduo, mais anti-inflamatória do que a outra. Bom, se eu disser que o nosso intestino está pedindo ajuda, eu estou falando do nosso intestino porque existe uma epidemia de disbiose. Eu estou assustada, enquanto nutricionista, o quanto que a gente já via ali que a alimentação da população vinha mudando muito. Tem aquilo que eu comentei, da industrialização impactando, a nossa rotina de vida impactando. Então, o nosso intestino está sofrendo, porque não é só uma diversidade ruim, é a consistência dos comportamentos de estilo de vida que são deletérios, ou seja, que são adoecedores e que eu vou mantendo o meu corpo inflamado. Bom, mas, Adriana, como é que eu vou saber se eu estou com disbiose? Ou se o meu paciente está com disbiose? Já que, pelo que a Jana falou, eu tenho os 2 grupos aqui me assistindo, tanto os colegas quanto as pessoas que eventualmente podem querer se cuidar. Então, vamos lá. A gente tem algumas maneiras. Existem exames clínicos, você vê que eu falei aí de alguns sintomas intestinais mesmo, diarreia, constipação, gases, distensão abdominal, dor abdominal, que podem acontecer. Ou podem acontecer extra-tubo digestório, né? Dor de cabeça, sonolência, mas tem outros, coceira, dor em articulação, inchaço no corpo todo, descamamento de pele, e aí vai. Também tem uma análise da característica das fezes, que é uma tabelinha super simples, que você de casa já pode olhar, e deu ruim, preciso melhorar, cuidar mais do meu intestino. E legal, eu estou super com saúde. Tem o exame cromatológico funcional, que vai me dizer quais são as características que as fezes estão ficando a partir daquela maneira que meu corpo está utilizando o alimento. Tem a cultura, para eu saber quem está lá dentro e se alguém que está naquelas fezes é muito do mal e precisa de antibióticos e tratamento. E o sequenciamento de microbiota, que vai dar resultados como essa variedade de distribuição aqui, dizendo o percentual da característica de cada um. Então, falando primeiro do exame clínico, a primeira coisa que o colega que está lá no consultório vai perguntar é se você vai ao banheiro todo dia ou não, como é que é a consistência das fezes, se isso te incomoda, se isso não te incomoda, se tem muco, se não tem, se tem sangue, se você tem algum problema urinário, se tem ardor, se sente coceira, se está inchado, se tem náuseas, se tem vômitos, enfim, ele vai fazer um monte de pergunta. Se você se sente fadigado, se você está ansioso ou depressivo, porque eventualmente, o entristecimento ou a preocupação podem se exacerbar e se disfarçar de ansiedade e depressão sem serem classicamente a doença, né, de depressão e ansiedade. Ele vai te mostrar essa tabelinha aí da escala de Brist. Dá para ver direito o tamanho, os desenhos?
Dá, né? Se não der... Dá para ver sim, dá para ver sim. Show. E aí você vê que tipo 1 é bem durinha, caprina mesmo, parece cocôzinho de cabrito, está bem endurecida. Essa pessoa provavelmente está desidratada, né? Tipo 2 também, olha só, ele não está comendo provavelmente fibra suficiente. A gente tem, num dos relatórios da Organização Mundial de Saúde, mostrando que a população mundial hoje vive um problema de consumo de fibras. Olha que absurdo, né? E aí a gente vai pensar em Brasil, como assim um país com uma agroecologia tão importante a gente ter baixo consumo de fibra? Porque quando a gente olha os nossos relatórios do Ministério da Saúde, Vigitel e tal, consumo de fibra não é lá essas coisas também, não. É horrível. Bom, aí tipo 3 já está melhorando, já tem formato, mas ainda está desidratado, ainda tem menos fibra do que devia, nananã. Aí vamos para o tipo 4. Perfeito, moldadinha, bonitinha, formada, perfeito. O tipo 3, ele já está um pouco se soltando, já está com uma dificuldade ali, já está mais molenga. Tipo 8, eu já não tenho estrutura nenhuma, e o tipo 7 está completamente líquida. Bom, quando eu tenho tipo 1 e 2 e 8 ou 7, merece uma investigação maior. Bom, e se essa investigação passar pelo corpo histológico funcional? Primeira coisa que eu vou ver é cor. Cocô é para estar marrom, gente. Se tiver muito escuro, tiver quase preto, e você não tiver comido uma beterraba, né, pode ter sangue. Se tiver muito amarelo e você não tiver tomado nenhum medicamento que o médico te avisou que vai ficar amarelo, pode estar gordura demais. Então, vamos olhar para a cor. Isso é uma das coisas que olha. Outra coisa é se encontra alimento íntegro, porque você pode não estar mastigando direito. Você pode estar com trânsito gastrointestinal muito rápido. Aquelas fezes 7 e 8, às vezes, é uma aceleração de motilidade. pH. Gente, excesso de consumo de doce, de açúcar, de carboidrato, vai aumentar a fermentação. Você está alimentando bactéria do mal. Isso vai deixar o pH mais ácido. Isso vai aparecer ali nas fezes. Presença de leucócitos. Espera aí. Tem algum problema acontecendo, uma infecção. Pode não ser, assim, uma giardíase, mas pode ser essa bagunça da desbiose que a gente está conversando aqui, essa microbiota bagunçada. Vamos levar para o médico, para ele avaliar. Ele provavelmente vai pedir uma cultura, vai identificar quem é que está ali. Apesar de que no crobológico funcional, a bióloga aí me ajude, mas para também dar uma olhada no parasitológico, né? Também ver ali se tiver algum bichinho macro, vai avisar. Vai avisar. Presença de gordura, de ácidos graxos, porque você pode estar comendo gordura demais, você pode estar com uma alteração, com uma desnutrição, né? Você pode estar com uma desabsorção, uma atrofia da mucosa e não está conseguindo absorver. E aí vai. A corpo dos redutores também, uma intolerância à lactose, um consumo desse carboidrato específico vai acabar não sendo digerido, principalmente aquela pessoa que é intolerante à lactose, né, que não produz lactase suficiente, amoníaco, ou seja, aquela pessoa que come muita proteína, a galera da cetogênica, né, come proteína pra caramba, daqui a pouco está alimentando quem não deve. Não estou dizendo que dieta cetogênica não serve para emagrecer. Para muitas pessoas é o caminho. Mas tudo tem um preço nessa vida. E não é para fazer sempre, porque o preço pode ser a sua saúde mental. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Uma outra coisa que eu vou lembrar, não tem nada a ver com o propostológico, mas eu acho que vale a pena a gente falar, é as arqueobactérias, porque a gente tem no Brasil um consumo de cerca de 12 a 15 miligramas de sódio dia. A dieta do brasileiro vai de 12 a 15 miligramas de sódio dia. A dieta saudável, pela literatura, é de 2 a 5 miligramas de sódio dia. E uma alimentação com muito sódio vai baixar muito o pH. E um pH baixo é um prato cheio para arquibactérias. E as arquibactérias têm alta relação com diverticulite, com síndrome de intestino irritável, com câncer de colo. Então, será que a gente precisa botar tanto sal na nossa alimentação? Será que eu quero uma disbiose que vai me induzir para esse tipo de câncer? Né? Não tem nada a ver com a saúde mental, mas é um parênteses, porque faz muito parte do nosso padrão de alimentação. Bom,
Eu falei também de sequenciamento de microbiota, então existe uma maneira de eu olhar lá e reconhecer quem são aqueles indivíduos que estão, em que proporção, para poder saber se tem mais gente do bem, mais gente do mal, se tem ali uma diálista, é o nome da bactéria, uma diálista, que é uma promotora de depressão, a gente sabe que prejudica a perda de peso. As pessoas que têm alta concentração de diálista no mapeamento e sequenciamento de microbiota vão ter dificuldade de perda de peso e vão ter maior ocorrência de depressão. Então, a gente vai conseguir enxergar qual é o perfil dessa microbiota dessa pessoa. Como é que eu vou... Para que eu vou usar isso, né? Deve estar se perguntando, tá, eu vou saber o perfil. E aí, eu choro? Não. Eu tenho alguns caminhos. Eu posso prescrever mais bactérias do bem para poder ganhar na concorrência, né? Eu posso me alimentar melhor de alimentos que vão alimentar as bactérias que eu quero que fiquem fortes e parar de dar comidinha para essas que eu quero que fiquem fracas, tá? Tem caminho. O importante é que eu preciso de uma organização, uma homeostase na minha microbiota intestinal, tá? E eu preciso, quando eu olhar esse exame, entender qual é a característica da disbiose, porque isso faz diferença. Eu só perdi bactérias do bem, ou eu também tenho uma diversidade alterada, ou eu também tenho um aumento da bactéria patogênica. Qual é a característica, né? Porque aí eu vou ter o caminho melhor a traçar para poder resolver. Eu vou consumir mais prebióticos, mais fibras. Qual o tipo de fibra que faz mais diferença, né? Enfim. E aí, os parâmetros que são os principais indicadores são aqueles que vão... Lembra que eu falei da assinatura de microbiota? São aqueles que me dão característica. E aí, eu tenho a espécie que tem mais risco de desenvolver uma doença, o gênero, né? E eu vou entender quem está morando dentro de mim para eu poder organizar. Para eu poder ter um intestino que está mais dentro desse processo de saúde, que é o lado azulzinho, do que o processo de doença, que é o lado vermelhinho. Então, eu vou ter um cuidado maior para eu ter uma dieta mais equilibrada, para eu consumir probióticos no meu dia a dia, para eu garantir uma redução de riscos. E isso me diz, então, que meu adoecimento intestinal passa por uma disbiose que eu deixei acontecer, que induziu hipermeabilidade no meu intestino. Sabe, eu gosto de falar, quando eu estou conversando com os pacientes, uma alusão com Perflex. Desculpa a propaganda. Você pega ele novinho, começa a usar para limpar a bancada, você consegue tirar todos os resíduos. Depois que o pobre está maltratado, você pode passar essa bancada, ele não vai conseguir impedir que o resíduo fique na bancada de jeito nenhum. Então, se ele estiver muito permeável, ele não é capaz de fazer a seleção do que pode ou não pode entrar no seu corpo. E aí você vai absorver toxinas, você vai ter uma alteração no seu sistema imunológico, você vai inflamar mais, você vai ter uma digestão pior, e isso entra num ciclo vicioso, difícil de sair. Bom, então vamos olhar mais um artigo para pensar um pouquinho, amadurecer sobre isso. No nosso dia a dia, a gente, ao longo da minha vida, eu já tomei antibiótico? Eu já usei algum laxante? Eu já ingeri alimento ultraprocessado? Vamos ser honestos, hein? E eu vou fazer aqui uma escalinha. Pensa no seguinte: um abacaxi in natura, descasquei com um pedaço, in natura, beleza? Aí eu fui, comprei o abacaxi descascado, cortado em fatia numa lata, abacaxi em calda, minimamente processado, ok? Aí eu fui, comprei um abacaxi, um molho de tempero, tipo uma geleia para passar, um molho, um chutney de abacaxi industrializado. Já é processado. Aí eu comprei um pó de suco de abacaxi. É ultraprocessado. Aí eu pergunto para vocês já usaram
essas sopas em pó, esses macarrões de caixinha, esses temperos em tabletes ou em pó, enfim, refrigerantes. Já consumiram ultraprocessados, né? Então, vocês já se expuseram aos xenobióticos? Vocês têm certeza que todos os legumes e verduras que vocês estão consumindo não têm nenhum agrotóxico? Vocês não usam vasilhas de plástico? Vocês não aquecem plástico? Bom, eu já sei que é pouco provável que alguém tenha conseguido manter todos os dedinhos baixos, ninguém tenha levantado nenhum dedinho. Então, a gente está se expondo a agentes que contribuem para o desequilíbrio da nossa microbiota. Se a gente está se expondo a agente que contribui para o desequilíbrio da microbiota, eu estou exposto a agente que vai prejudicar a integridade das células do meu intestino e, com isso, vai quebrar a integridade dessa barreira que a minha mucosa intestinal faz e vai aumentar a permeabilidade e vai me expor em adoecer, inclusive com doenças relacionadas à saúde mental, como a ansiedade. A boa notícia é que o intestino, é que as células, o epitélio intestinal, ele se renova. Então, eu tenho como correr atrás do prejuízo em qualquer momento desse processo. Bom, em qualquer idade? Em qualquer idade. Qualquer idade. Aí, eu tenho só que pensar como é que eu vou garantir que eu respeite esse mecanismo de sintoma, porque as pessoas dizem assim, eu escuto muito isso no consultório, mas eu já estou uma semana com esse novo estilo de vida e eu continuo acordando com enxaqueca. Primeiro, anticorpo IgG, né, imunoglobulina G, não vai diminuir em uma semana. Tem uma meia-vida mais longa que isso. Segundo, uma mucosa que você passou a sua vida inflamando não vai desinflamar de uma hora para outra. Então, as respostas, tanto endócrinas, quanto metabólicas, quanto nervosas, elas têm um tempo de recuperação. E esse tempo de recuperação, para a gente começar a sentir melhora dos sintomas, é no mínimo 15 dias. A grande maioria das pessoas demora 30 a 60 dias. O que é um complicador para o tratamento, porque o ser humano ele é imediatista. Ele quer tomar o comprimido agora e ter resolvido o problema daqui a 5 minutos. Ele não quer mudar um monte de coisa e demorar 2 meses para conseguir melhorar. A boa notícia é que quando a gente melhora, toda vez que a gente se vê numa situação de exposição dos agentes de risco, vem a lembrança, eu não quero passar mal daquele jeito. Eu não quero voltar a ter aquela enxaqueca, eu não quero voltar a ter aquela distensão abdominal, eu não quero voltar aquele peso corporal aumentado, eu não quero voltar aquele entristecimento, aquela angústia que eu não consigo controlar, eu não quero voltar às síndromes de choro que eu não consigo controlar, eu não quero voltar às síndromes de fuga. E aí a maioria das pessoas consegue modular o seu desejo e entrar num sistema de nova rotina de vida. Porque depois que entra na rotina, não é mais sacrifício. A Adriana está dizendo que eu nunca mais vou poder tomar um refrigerante? Lógico que não. Eu estou dizendo que tomar o refrigerante todos os dias é um problema. Tomar 2, 3 vezes por dia é um enorme problema. A questão é variabilidade e diversidade da alimentação. De preferência, dando possibilidade para o seu corpo entrar em contato com pelo menos 30 variáveis vegetais ao longo de uma semana. Meu Deus, Adriana, 30 variáveis vegetais ao longo de uma semana? Eu acho que eu não como nem 5, é o que eu escuto no consultório. Nem 10, a frase é nem 10, eu não como nem 10. Mas parem para pensar. Vocês temperam a comida de vocês? Vocês usam alho? Usa cebola? Usa orégano? Bota uma pimenta? Usa cúrcuma? Bota um gengibre? Já usei 6. Você come arroz? Estou falando de brasileiro, daí eu posso dizer, come arroz, come feijão? Olha, já temos 8.
A gente precisa chegar no 30, não é tão difícil. Se eu botar frutas diferentes ao longo do meu dia, se eu botar aí uma maçã no meio da manhã, uma banana no meio da tarde, isso já vai para 10. Se eu colocar uma castanha, umas nozes, umas amêndoas, uma chia, um amaranto na minha salada, se eu comer a salada, botar um alface, vocês percebem que não é difícil chegar no 30 na semana? E é o que os trabalhos vêm mostrando, que resultam em melhora do perfil de microbiota intestinal. Bom, então, quais fatores você disse até aqui que vão ser determinantes? Dieta, que é o determinante de estilo de vida mais frequente ao longo do dia, você encontra com a tua alimentação várias vezes ao longo do dia. A maneira como você se relaciona com o mundo, uso de medicamentos, eu botei antibiótico aí, porque o antibiótico é o campeão da literatura científica, mas antidepressivo também entra nessa lista, laxante também entra nessa lista, tá? E fatores ambientais que, eventualmente, você pode não ter o controle mesmo. Como, por exemplo, um componente da sua família, que vai comer todo dia aquilo que você, eventualmente, está fazendo uma hipersensibilidade transitória. Então, assim, você fez uma hiperpermeabilidade intestinal muito importante e, transitoriamente, temporariamente, você tem que tirar alguns alimentos que geralmente são os que a gente gosta, tá? Só que o pessoal da família continua comendo. Isso é um problema, porque você tem um desafio constante, vira um sofrimento. Isso é um desafio ambiental. Bom, padrão de consumo a favor da microbiota. Todos eu estou exagerando, uma gama enorme de artigos falam que a nossa dieta contemporânea é um problemão por ela ter baixíssima em fibra, rica em gordura, rica em aditivos, e que a dieta mediterrânea seria show. Mas a gente vive num país tropical. Dieta mediterrânea é legal. Mas por que a gente vai comer mirtilo e não vai comer caju? Né? Por que a gente vai comer acerola? Pitanga? Jambo, jabuticaba. Então, assim, dieta mediterrânea é legal, mas para algumas pessoas ela sai cara. E não precisa a gente se pegar aquele padrão literatura de dieta mediterrânea se a gente pensar quais são os ativos deste padrão alimentar que estão sustentados na literatura como necessários para a alimentação saudável. Fibra, vitaminas antioxidantes, distribuição de macronutrientes equânime. É isso. É a história dos 30 fontes de, vegetais aí ao longo da semana. É isso. É peixe, mas eu não preciso comer o salmão, eu posso comer sardinha, enfim. Só para a gente sair desse conceito de que é muito difícil. Só um minuto. Estou num sofrimento aqui. Peço perdão, mas a alergia está me matando. Vamos lá. Imagina. Aí, eu gosto muito desse esqueminha, porque esse esqueminha me mostra que as coisas são todas relacionadinhas. O lugar onde eu moro, o ambiente que eu vivo, a minha genética, as doenças que eu vivo com, as medicações que eu tomo para prevenir, se eu vivo num lugar com uma densidade demográfica mais pesada, mais urbana, se eu vivo num lugar mais rural, como é que é aquela microbiota que eu construí até os meus 5 anos de idade, qual é o padrão da minha alimentação hoje, qual foi o padrão da minha alimentação ao longo dos últimos anos, enfim, isso mostra a complexidade de fatores. E a pergunta que todo mundo faz são as intervenções potenciais, e vem a pergunta, tá, então me diz qual é o probiótico, prebiótico que eu vou tomar para tratar a minha ansiedade. Então, pode ajudar probiótico, prebiótico? Pode. Para pensar numa prescrição de probiótico e prebiótico específica, o ideal era ter lá o sequenciamento de microbiota, personalizar a intervenção. Mas vamos combinar que eu mostrei várias coisas agora para tentar convencer vocês de que
dá para a gente utilizar inclusive os sequenciamentos de microbiotas feitos até hoje nos mostram que dá para a gente esperar qual seja a microbiota da pessoa que está deprimida e pensar num padrão alimentar que vai ajudar a reduzir o número daquelas bactérias que vão causar mais adoecimento e aumentar daquelas que vão deixar a pessoa mais saudável? Então, bom, a gente já tem aí claramente que os lactobacilos e os bifidobactérios são boas opções para modular no cuidado de ansiedade, de depressão. Mas eu tenho que me preocupar sempre que, se eu estiver me alimentando com fast foods, não adianta. Não adianta. Se a minha alimentação estiver desequilibrada, não adianta. Essa que é a verdade. Então, tá bom. Vamos para as estratégias dietéticas integrativas, né? Que é uma normativa até recente do Conselho. Tinha coisa aí que eu nem tinha me dado conta que nutricionista era habilitado, foi uma surpresa interessante, porque eu preciso entender uma maneira de ajudar a minha mucosa intestinal nessa história. E aí, eu volto para aquele esquema do meu sistema imunológico estressado, que faz uma bagunça no corpo todo, e que a culpa está lá no intestino, porque eu não soube cuidar direitinho das minhas queridas bactérias, e eu estou deixando uma turminha do mal invadir o espaço que é delas. Bom, falamos da hiperpermeabilidade, falamos de todo esse esquema de uma maneira um pouco mais leve, mas falamos de todo esse esquema de neurotransmissores, de produção de hormônios, do impacto que o aumento dos lipopolissacarídeos tem na questão da resposta inflamatória, da entrada de toxinas, né? Para a gente chegar àquela frase de Hipócrates, para a gente chegar a diga o que você come, né? Para a gente chegar no cuidado com relação ao fato de que algumas coisas que eu como vão ter uma toxicidade importante agora e outras podem ser o meu veneno e outras podem me envenenar a curto prazo e outras a longo prazo. E não é porque ela demora 2, 3 dias para começar o efeito, porque está dependendo de um IgG e não de um IgE, que eu vou negligenciar o cuidado. Eu sei que é difícil saber que você comeu pão hoje, está com dor de cabeça daqui a 3 dias e botar a culpa no pão. Não é maldade da nutricionista. É porque o glúten, mais especificamente a gliadina, ela é uma indutora pró-inflamatória importantíssima e que consegue passar a barreira hematoencefálica, e por isso a cefaleia nos pacientes celíacos é um dos fatores importantes. Por isso aquela dor abdominal absurda que o paciente celíaco tem. Mas é só celíaco que não pode comer glúten? Não. Se você tem uma doença autoimune, muito provavelmente você está tendo uma resposta exacerbada ao glúten. E parem para pensar, o glúten de hoje, os alimentos com trigo de hoje, eles têm uma quantidade de glúten maior, porque tem uma história aí na produção desse trigo. E mais, a gente, se bobear, come o pão no café da manhã, o macarrão no almoço, uma pizza no jantar. É uma sobrecarga. E aí, lembra que eu falei que todo alimento que alimenta a bactéria que não devia, dado regularmente, constantemente, vai induzir uma inflamação crônica, lenta, porém, mas vai deixar aquela inflamação ali constante? Se a gente já sabe que o glúten é um agente que tem um potencial na população brasileira muito grande, ele, infelizmente, é um dos possíveis culpados. Adriana, mas como é que eu vou saber? Existem hoje exames, um examezinho de sangue capilar, tá? Em que é uma plaquinha de ELISA e eu consigo ali saber quais proteínas que induziram maior resposta a IgG. E aí eu tiro só aqueles alimentos temporariamente e vamos lá. Agora, quem eu posso fazer o exame? A gente vai
Poxa, a gente tem aí mais de 200 alimentos que são proteínas possíveis pró-inflamatórias. 58 são as principais eleitas. 7 são as mais comuns. 3 são as mais recorrentes na população brasileira. Se eu estou às cegas, vocês acham que eu vou fazer o quê? Começar tirando essas 3, né? Porque eu não vou tirar 200 e poucos alimentos da tua vida. Essa questão eu já falei, a questão da resposta. Então, também já falei da questão do lembrar que eu posso ter testes cutâneos negativos, porque o teste cutâneo está olhando para IgE, e eu ter aí uma resposta IgG positiva, que o sintoma é tardio, mas vale a pena ficar nessa lâmina um pouquinho mais apenas para eu salientar que é dose relacionada para a maioria desses alimentos e que 40% da população já se encontra adoecida com algum grau de hipersensibilidade alimentar secundária à desbiose. É um percentual muito grande. Essa hipersensibilidade, então, ela vai ter vários sintomas, ela pode acometer o trato gastrointestinal, mas ela pode acometer todo um arcabouço orgânico, que inclui, no caso do nosso sistema nervoso central, fadiga crônica, insônia, ansiedade, depressão, compulsão. Então, às vezes, a gente não sabe por que está mais ansioso, mais depressivo, está com compulsão alimentar, eu não consigo, eu tenho uma necessidade de açúcar desesperadora e pode ser simplesmente uma desbiose, um pouquinho de ajuste na rotina e a gente se livra aí desse processo. Existem já hoje rastreamentos metabólicos, então são questionários que vão aí apontar os principais sinais e sintomas, isso gera uma pontuação, né? Sim, não, sim, não, sim, não, gera uma pontuação, e com essa pontuação, lembrando que a pontuação vai de 0 a 4, né? Se sentiu ou não um sintoma, com que frequência e tal, e a partir daí eu consigo jogar numa interpretação de, olha, isso não tem nada a ver com hipersensibilidade alimentar, ou isso pode ser hipersensibilidade alimentar, ou faz uma investigação mais profunda, porque é muito provável hipersensibilidade alimentar. Os parâmetros, doutora, parâmetros para o infantil, né? Mas a idade infantil, são iguais para adulto? Então, você me pegou no contrapé, porque eu sou da área pediátrica, mas a resposta, a questão é que criança responde sempre com mais rápido, né? Então, vamos dizer que um adulto diria que fala. É porque quando a gente fala de procurar nutricionista, né, por conta de ansiedade e tudo mais assim, a gente pensa numa faixa etária maior, né? Sim. Né? A gente pensa numa faixa etária maior, inclusive, para procurar uma nutricionista, né? Mas assim, então, a gente tem tido um aumento muito grande de crianças com ansiedade, criança e adolescente, principalmente, com ansiedade e depressão. Exatamente, por isso que eu fiquei pensando, né? Inclusive por conta de tudo isso, né? Por conta de uma alimentação que já começa na infância, né? Então, eu fiquei pensando, será que os parâmetros são os mesmos, né? Esse questionário foi feito para adulto. A gente tem na literatura que as respostas infantis elas são mais rápidas. Então, vamos dizer que eu tenho hipersensibilidade a glúten, tá? Então, assim, se eu comer alguma coisa com glúten, eu vou, daqui a 2, 3 dias, eu fico com déficit de memória, com sensação de pânico, com uma sensação de náusea, com distensão abdominal, nananã. Provavelmente, se eu fosse criança, 48 horas eu já tinha uma chance de estar com algum sintoma. Tem muito estudo, tem aqui uma pergunta de estudo relacionado a autismo com comida superprocessada. Tem alguns estudos, tem bastante estudo, inclusive. Tem sim. Então, assim, os 7 R's que a gente fala, que são os passos que a gente toma quando a gente desconfia que existe uma desbiose avançada o suficiente para ter induzido um leaky gut, né, uma hiperpermeabilidade intestinal. Volto a lembrar que hiperpermeabilidade intestinal, em muitos documentos, já vem sendo relacionado com quebra de barreira hematocefálica também, ou seja, com prejuízo aí, indutor
de ansiedade, de reclamar de dor de cabeça, né, de queixa álgica mais importante, de depressão. Doença de Alzheimer, né, também importante. Autismo tem alguns trabalhos. E aí a gente vai remover alérgenos e toxinas. Então, primeiro eu tiro os alimentos que foram eleitos, depois eu vou tratar a minha parede, a minha mucosa intestinal. Aí eu vou restabelecer, muitas vezes a gente tem que entrar com suplementos enzimáticos ainda para aguardar que os enterócitos sejam capazes ali de produzir, e lembrando que muito das produções são microbianas mesmo, então, assim, eu tenho que pensar que o GABA, o acetato butirato, enfim, eu vou ter que repor, porque eu não tenho bactéria ali suficiente, saudável, para poder me ajudar a produzir. Aí sim eu posso entrar com pró e pré-bióticos, vou reequilibrar o estilo de vida durante todo esse processo, mas assim, nesse momento eu reequilibro a alimentação, eu vou devolvendo gradualmente os alimentos que eu tirei, eu vou avaliando quanto tempo eu posso conseguir fazer em cada fase, isso vai de pessoa para pessoa, porque vai de início, reintroduzir esse alimento, fez resposta inflamatória, eu tiro, vou reequilibrar esse indivíduo, reintroduzo o outro, e alguns alimentos eventualmente posso não ter condição de reintroduzir, na maioria a gente reintroduz, e recomeçar, portanto, recomeçar esse processo se necessário, se não necessário, a gente reza e orienta o paciente que mantenha uma vida saudável para não precisar da gente, mas se precisar, estamos aqui. Nesse sentido, então, a gente reforça que disbiose aumenta a permeabilidade intestinal, promove inflamação e exacerba neuroinflamação também, com disrupção de barreira. A ação do probiótico pode sim melhorar, mas ela tem o seu momento para entrar, respondendo aquela pergunta que eu botei lá no início, fiz todo esse caminho para poder responder, né? É importante o probiótico no sentido de que ele vai, inclusive, ajudar na produção de neuropeptídeos que vão ajudar a restabelecer a nossa função neurológica, ou seja, ajudar no tratamento da ansiedade, da depressão e na melhora das questões gastrointestinais. A gente ainda tem muitos desafios dentro do contexto da literatura dessa área, né, do eixo intestino-cérebro, mas a gente sabe que na hora que eu consigo tratar aquela mucosa intestinal, reintroduzir os probióticos e reintroduzindo o alimento, eu estou permitindo uma composição por nutriente que eu espero que favoreça, então, esses micro-organismos benéficos que eu estou inoculando. Eu estou, então, criando uma competição para reduzir os patógenos e oferecendo alimentos que eu espero que não sejam alimentos que vão ser preconizados pelas bactérias patogênicas. Eu vou, então, ter capacidade de produzir mais efeito antimicrobiano, melhorar a integridade da minha mucosa intestinal e modular melhor a minha resposta inflamatória, minha resposta imunológica. Portanto, o probiótico tem, sim, benefício, tá? Eu tenho que pensar nesses benefícios de uma maneira muito, muito clara, no sentido de que eles produzem vários ativos que são necessários para o meu funcionamento orgânico. Essa produção, a gente tem alguns, como é que eu posso dizer? A gente tem alguns probióticos, tinha fugido a palavra, que eles são mais ativos nas sínteses de determinados neurotransmissores, e aí eu elejo a questão da dopamina, o outro também já estava. Eu falei assim, tinha a GABA aqui antes. Eu elejo a GABA como muito importante no tratamento da ansiedade e da depressão, por estar regulando os processos fisiológicos e psicológicos. Elejo a dopamina aí como importante, por estar ligado à questão de cognição, de compreensão, de prazer e principalmente de humor. A noradrenalina, por também estar influenciando o humor,
principalmente questão de sono e ansiedade. E a serotonina, a mesma coisa, só que a serotonina eu nem preciso, porque a serotonina é tão famosa, né, como hormônio da felicidade, que eu nem preciso dar tanto ibope para ela, não. Ficou muito pequeno, mas esse aqui é um artiguinho, eu separei 3 lâminas para ele, só para poder deixar bem claro que a gente já tem alguns trabalhos que mostram que, deixa eu botar isso daqui, que algumas doses de probióticos têm melhores efeitos que outros, até para fortalecer a ideia de que não adianta eu pensar que eu vou prescrever probiótico e resolver problema. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que muitos trabalhos não mostraram resultados tão satisfatórios assim. Então, a gente tem resultados satisfatórios, mas a coisa está associada também a uma mudança de estilo de vida, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de relacionamento com o teu corpo. É se preocupar com todos os fatores, com consumir uma dieta anti-inflamatória, reduzir o número de ultraprocessados, de consumo de gordura trans, de açúcares, ingerir mais frutas e verduras, mais fibras. Isso vai me garantir a oferta de vitaminas e minerais que são necessários para esse equilíbrio, que são de proteínas, né, de aminoácidos, como o triptofano, por exemplo, que é precursor de serotonina. Então, assim, eu tenho que nutrir o meu corpo para poder ser capaz de garantir um bom funcionamento. Esse outro também ficou aí meio pequeno, mas eu acho que dá para mostrar a relação assim, de ultraprocessados com a indução de desbiose, e os alimentos, aí, bebida alcoólica também, induzindo desbiose, assim como uma alimentação menos equilibrada como um todo, em termos de distribuição de gorduras e vegetais relacionadas com um pior status mental, enquanto com uma dieta mais equilibrada, sendo bons resultados para o tratamento de depressão e ansiedade. Aqui o mesmo raciocínio. E o olhar, então, que a dieta saudável vai ajudar esse equilíbrio da microbiota, vai ajudar no tratamento, então, de sintomas ansiosos, de sintomas depressivos. E eu vou fechar, nem vou ler, mas eu acho que eu vou fechar nessa reflexão. Se eu pensar em comida, volto eu para a minha colinha, porque o que eu não posso deixar de focar. Se eu pensar em comida, eu tenho que pensar que o alimento tem que ser prioritariamente in natura. E aí você fala assim, in natura, Adriana, quanto mais intacto, melhor, tá? Então, vamos lá. A matriz menos modificada vai ter uma fibra mais intacta, eu vou alimentar um certo tipo de bactérias mais benéficas. Mas, Adriana, então não vou comer ela cozida? Não, eu preciso da diversidade também. Então, assim, mais alimentos in natura possível, mas com diversidade, não só da história de pelo menos 30 fontes vegetais ao longo de uma semana, mas eu também ter consumo de alimentos cozidos e crus. Eu preciso garantir essa diversidade. Eu preciso restringir os outros alimentos? Não. Os alimentos processados e ultraprocessados, os alimentos, as bebidas muito açucaradas, elas são alimentos que têm que ser consumidos, ou são produtos alimentícios que têm que ser consumidos com menos frequência. O problema é que a balança da frequência na vida está equivocada. Você não vai deixar comer o bolo da avó. Mas, cara, você não precisa comer o bolo da avó, o docinho da esquina, o refrigerante. Não precisa. Foi sem querer, não queria falar marca. Não é o caso. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que mudança de distribuição alimentar, mesmo que não seja necessário a retirada de alimentos, vamos dizer, fez o exame, não tem hipersensibilidade, não tem, ou fez lá o checklist, não tem hipersensibilidade, ou seja, não estou com ligamento, tem uma permeabilidade, uma lesão na mucosa ainda. Eu ainda assim preciso de pelo menos 4 semanas dessa mudança desse comportamento alimentar para que o corpo vá se tratando
de toda uma vida de comportamento alimentar equivocado. Outra coisa que a gente não pode, então, saindo da comida, probiótico ajuda sim, mas o probiótico, ele não é, primeiro, ele não é solução quando isolado unicamente. Segundo, ele pode não ser necessário em muitos casos. Já tem vários artigos mostrando que a melhora, a despeito do protocolo, ou seja, comparado com o sem probiótico, o sem probiótico melhorou também. Por quê? Porque todas as outras mudanças de comportamento de vida, elas são necessárias e elas são úteis. Então, probiótico tem sua indicação, mas não é para ser usado de forma indiscriminada. Precisa de um profissional para avaliar se precisa, quanto precisa, que tipo precisa, durante quanto tempo. Outra questão, a questão da atividade física. Diversidade de atividade física faz diferença. É importante fazer atividade física no mínimo 150 minutos por semana. Mas, mais importante do que isso, eu preciso fazer tipos diferentes de atividade física. Só caminhar não resolve. Só fazer a luta lá não resolve. Só fazer a musculação não resolve. Eu tenho que ir mudando. Eu vou nadar hoje, eu vou correr amanhã, eu vou caminhar depois de amanhã, eu vou brincar de futebol com meu filho depois, eu vou para a musculação depois. Essa diversidade, ela faz diferença no resultado. Penúltima coisa, respiração. Eu estou quase acabando, eu sei que eu estou ali no tempo. Respiração. Sexta-feira, né? O povo deve estar louco para ir embora. Respiração. Importante fazer um exercício de meditação, ou oração, ou controle de respiração, tá? Faz diferença. E psicoterapia é um apoio importantíssimo para a ansiedade. Então, se eu estou olhando para o escopo da ansiedade, 1, 2, 3, 4, 5, eu preciso desses 5 pilares juntos. Eu sou nutricionista, mas eu não vou puxar a bola só para o padrão alimentar, não. Porque, e além de tudo isso, em muitos casos, precisa da medicação. Muito obrigada, desculpa ser tão tagarela. Eu usei todinho meu tempo e ainda passei 3 minutos. Imagina, a gente quer mais. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu olhei aqui para ver se tem perguntas, não tem perguntas ainda, o pessoal ficou meio inibido. Uma pergunta sequenciamento da microbiota. Esse exame está de fácil acesso? Ele já é uma realidade. A gente tem alguns laboratórios no Brasil. Ele não é barato, tá? Mas alguns planos de saúde cobrem. Existem alguns laboratórios mais elaborados, te mandam em casa, e outros, tipo... Eu tenho que tomar cuidado para não falar marca, né? Não falar dos tradicionais que já fazem. Sim. Coletinha de um pouco maior que um grão de feijão de fezes, eles já fazem um mega milagre no processo de sequenciamento. Ainda é caro, ainda é bastante caro, ainda não está tão acessível. Mas, enfim. E eu vou te dizer que ele é extremamente importante no sentido de acelerar e personalizar o cuidado, mas ele não é determinante e você não precisa deixar de tratar e você não fica às cegas se você não tiver, porque hoje a gente já conhece a microbiota da ansiedade, a gente já conhece qual é o padrão de assinatura da microbiota da depressão. Me respondeu a outra pergunta que seria esse, né? Se hoje os especialistas já têm um exame para responder se é ansiedade ou não, né? Porque se confunde muito, né? As doenças, vamos dizer assim, né? Que não deixa de ser uma doença. Sim, se confundem é uma muito, doença, né? Uma doença que está preocupante. Sim. Talvez por tudo isso, né? Também, como a senhora falou, a gente mudou muito, padrão alimentar, né? Tudo mudou bastante. Então, assim, cada vez mais, possivelmente, a gente vai ter ter esse olhar com cuidado para nós mesmos, que é quando a senhora começou a live, né?
a gente vai deixar vai perder nossa saúde, né? Então, está na hora da gente passar a olhar para a gente, e esse olhar que a gente nem olhava, né? Agora eu vou falar assim, né? Que a gente ia ao banheiro, vou ser bem clara, assim, a gente ia ao banheiro, nem queria olhar, né? E eu lembro que uma das primeiras perguntas que minha mãe fazia quando a gente estava com alguma coisa era: e como é que está, né? As fezes, né? E como é que está? E às vezes a gente passa desapercebido e não dá essa importância que hoje merece a atenção da gente, né? E eu queria acrescentar também para todos aqui que eu assim como a doutora comentou, né? Eu não vou puxar a sardinha para o meu lado de ser nutricionista e eu muito menos assim de ser bióloga, imagina a palestra toda dela, mas que a gente fique numa atenção de que tudo isso que foi falado aqui merece todo esse conhecimento que a doutora tem. Então, assim, necessita ter um consultório, ser avaliada, né? A gente precisa dessa recomendação personalizada, né? Como a senhora falou. Cada um é cada um e cada um vai responder a alguma coisa. Por mais que a gente saiba, como ela falou, de 30, né, diferenças aí de fibra e tudo mais, mas a gente precisa dessa orientação profissional. Então, assim, procure um nutricionista. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Comecei, quem diz que é fácil. Comecei, a nutricionista me procurou porque eu sumi, e aí eu falei, não está dando para fazer, não está dando para fazer. Então, assim, é difícil mesmo, né, sair daquele vício do hábito e mudar o hábito, né? Sair do vício, né? Mudar o hábito, é muito difícil. Mas, assim, a gente precisa lembrar, isso é para mim que eu estou falando, que tem que ter, né, o cuidado com a saúde, né? Um dia de cada vez. Eu agradeço assim, imensamente a sua participação no Micromeio. Muito obrigada. Está convidada sempre para vir ao canal. Oi? A gente está com 100 visualizações. Eu estou colocando isso aqui no ar, coisa que eu não faço. E eu costumo dizer, né, que eu não dou importância a números. Acho que são pessoas que estão aqui com interesse, mas como o Marcos Vinícius diria, se ele estivesse aqui, Marcos Vinícius teve um compromisso profissional, mas como se ele tivesse aqui, ele diria, né? Essa hora da noite, sexta-feira, assistindo uma aula, né? Só tem gente interessada no canal, né? Então, assim, muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo com a gente. Foi uma super aula, assim, um conhecimento super enriquecedor. Muito obrigada. Eu não vou ficar me estendendo, porque eu vou começar a ficar falando aqui também, assim. Mas eu amei, esclareceu muitas coisas mesmo. Então, assim, quem quiser, né, enviar depois, entre em contato, alguma pergunta, entre em contato pelo Instagram da doutora Adriana Bacello. Procurar por uma consulta também, entre em contato. A consulta é paga, gente. A consulta é paga, ela é de Fortaleza, Ceará. Mas se quiserem algum esclarecimento da palestra, quiserem também encaminhar para a gente no Micromeio, repassar para ela também, se sintam à vontade. E a gente vai finalizando aqui hoje a palestra. Falo para vocês que dia 28 de outubro a gente vai falar sobre veterinária. E então é a última palestra do Conversando no Micromeio desse mês. E mês de novembro a gente já tem nossos convidados contactados. Então, continue assistindo o canal, continue participando, que a gente faz isso para vocês. Quem quiser se torne membro. E eu vou deixar a doutora Adriana fechar o canal, a live de hoje, com uma mensagem, o que você quiser falar para o pessoal. É seu, para fechar. Muito obrigada a todos e muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Nada, eu que agradeço muito, estou muito honrada pelo convite, honrada por ter 100 pessoas na sexta-noite me assistindo. Nossa! Jerusa, a Jerusa colocou aqui que ela está em Salvador, não é isso, Jerusa? Que legal. Boa noite, daqui de Salvador, Bahia. Muito bem-vinda, Jerusa. Espero que você tenha gostado. Gostou? Excelente aula, parabéns. Obrigada pela sua participação, Jerusa.
E é isso, assim, eu acho que além do enorme agradecimento por todos que ficaram até aqui comigo e a vocês pelo convite, né, Janaína, pelo convite, e aos colegas, eu deixo um recado: cuidem-se. Cuidem-se. Cuida da alimentação da sua família, da sua casa, cuida da sua vida, do seu tempo. Não é possível que em 24 horas de um dia a gente não consiga achar tempo para se organizar e fazer alguns minutinhos de atividade física, parar um pouco e respirar, selecionar um pouquinho. A gente não vai conseguir todo dia, a gente não vai conseguir em todas as refeições, mas se a gente estiver no propósito de se alimentar de forma saudável e levar um estilo de vida saudável, provavelmente a gente vai fazer amanhã melhor do que fez hoje, depois de amanhã melhor ainda, mês que vem melhor ainda, e é isso. Obrigada demais pela oportunidade, contem comigo, foi uma honra. Ih, gente, será que a Jana caiu? Ela disse que se ela caísse, ela voltava, mas ela resolveu cair só no final? Bom, não tem problema, eu fico conversando com vocês. Se alguém tiver dúvida aí, tiver algum comentário... Travou. ela voltou! Ela voltou! Tinha travado aqui, perdão. Imagina. Acabou que eu não ouvi o finalzinho. Travou de novo. E a Ana fechou a live de hoje. Muito obrigada a todos vocês. Beijos, beijos. Tchau, tchau, doutora. Tchau.